prejudica e o que é sadio, né? Se você quiser compartilhar aí, falar qual medo, pode colocar lá no chat, qual medo que você sente que é bom, qual medo que você sente que é doentio, você pode colocar aqui, que Carlos Wagner está moderando. Disse alguns textos, né? Deu Isaías 41:10, sobre medo e que Deus está conosco. Também que nós não devemos estar com medo, conforme Mateus 10:29-30, né? Dizendo que Deus, ele nos considera mais importante que muitos pardais, né? Então não precisa ter medo, porque Deus está cuidando de cada um de nós. Se Deus cuida de cada pardal desse mundo, você sabe que pardal é um passarinho que não tem muito valor, não. Tem muito valor, não. Tem gente que eu fiquei sabendo aí, que tem gente que paga para matar em pardal, né? E ainda mais, se Deus ele cuida dos pardais, ele não vai cuidar de você, não, né? Essa é a lógica do texto, é óbvio que vai. Então, ainda nessa questão de diferenciação do que é o medo doentio e do que é o medo sadio. Então, vou passar aqui para o pastor Timóteo, continuando. Lembrando que, se você tem alguma pergunta, você pode colocar no chat, que Carlos Wagner está moderando as perguntas, tá bom? Pastor Timóteo. Ok. Eu acho que com 5 a 10 minutos eu consigo terminar o que eu quero transmitir hoje à noite. Mais outro texto que eu vou puxar do Novo Testamento, dos 500 que tem na Bíblia sobre medo. Lucas 12:32, não tenha medo, próprias palavras de Jesus, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Muitas vezes, em ser uma pessoa diferenciada pelo fato que nós seguimos os ensinos, os princípios de Jesus Cristo, isso não é muito popular, isso não é muito aceito no mundo. Na história da humanidade, geralmente nunca foi muito aceito. Somos um pequeno grupo, um pequeno rebanho. E Jesus, ele comenta sobre isso. E em estar na minoria, pode trazer um certo medo. Somos a minoria. Outro texto. João 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Agora, medo sadio, os textos que eu acabei de ler, dá uma dica e fala sobre esse meio sadio, sugerido, ensinado por Cristo. Tem uma situação que nós conhecemos bem, eu acho que foi 2 ou 3 semanas atrás, eu não lembro se foi eu que preguei ou se foi o pastor Valdir, acho que foi eu, em relação a uma tempestade. E vamos voltar para aquele texto, porque fala de medo. Se encontra em Marcos capítulo 4, eu vou começar no versículo 38, eu vou ler. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram. Agora, deixa eu parar aqui só um instante. O contexto, estavam atravessando o Mar da Galileia. É um lago fechado, não é muito grande esse lago, fica numa parte baixa, onde corre ventos fortes e começa as ondas. E nessa tal noite, o barquinho começou a tomar água e começou a afundar. E os discípulos estavam com medo, com razão. O barco estava afundando. E acordaram Jesus. Mestre, disseram um deles, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou,
repreendeu o vento e disse ao mar. E eu quero repetir uma coisa que eu falei um tempo atrás, porque é importante. Ele não repreendeu os discípulos. Ele não deu carão, ele não puxou as orelhas. Ele repreendeu, deu castigo, falou forte ao vento e às ondas. Aquieta-se, acalma-se, Jesus fala, com palavras fortes e duras. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, ele fez uma pergunta aos seus discípulos, não foi? Naquela noite de medo de afundar, de perder a embarcação, de perder tudo que tinha a bordo, possivelmente morrer afogado, a gente não sabe se todos os discípulos sabiam nadar, foram a Jesus. Esse medo os levou a Jesus. Quando o seu medo, ou o medo sadio, o medo compreensível, ou o medo irracional, ou o medo doentio, independente do tipo de medo que você sente num certo momento, se esse medo te leva a Cristo, isso é muito bom. Isso é positivo. Próxima pergunta, pastor Valdir. Muito bem. Essa frase que Jesus disse, né? Por que vocês têm tanto medo, né? Que acabamos de ler aqui. Por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? Então, de acordo com essa frase, parece que há uma ligação entre medo e fé. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem uma certa ligação para o crente, o convertido, o seguidor de Jesus Cristo, o evangélico comprometido ao ensino das Escrituras. Existe uma conexão entre a nossa fé ou confiança, é uma palavra sinônima da maneira que eu estou usando a palavra ou da maneira que ela foi usada aqui nesse texto, em Marcos 4. Então, há uma conexão entre medo e fé, ou seja, medo e confiança. Na proporção que a nossa confiança em Cristo vai aumentando, o medo vai diminuindo. E o inverso também é verdade. Na proporção que a nossa fé vai diminuindo, o nosso medo vai aumentando. Então, eis aí como se fosse uma balança entre a nossa confiança em Deus e o nosso medo. Temor, terror, falta de paz e tranquilidade. Há uma conexão, sim. Fé fundamentada na palavra de Deus traz certeza, segurança e uma base para podermos administrar esse medo na nossa vida. Ninguém escapa de não ter medo. Medo faz parte do nosso dia. Agora, próxima pergunta, pastor Valdir. Muito bem. Então tá, como o senhor disse que há um relacionamento, há uma forma de considerar medo e fé, ou seja, quanto mais medo prejudicial, isso significa menos fé, ou quanto mais fé, menos medo. Dê algumas sugestões para administrar esses medos que nos prejudicam, que é falta de fé, né? Nos dá uma sugestão. Ok.
eu acho que o primeiro passo é definir o medo. Definir. Olhar, analisar, pensar e definir. Eu estou tendo medo de quê? Porque o medo solto, sem definir, não tem como resolver, não tem como administrar, não tem como melhorar. Então, me parece que o primeiro passo é definir o seu medo. De que é mesmo que você tem medo? Medo de quê? Eu acho que o segundo passo poderia ser: determina se esse medo é racional ou não. Se esse medo que você está tendo é um medo sadio, é um medo bom, é um medo que vai lhe ajudar a sobreviver, é um medo que vai lhe ajudar a tocar a vida de uma maneira correta, ou se é um medo baseado em dúvidas, medo baseado em mentiras, medo baseado em superstição, seja lá o que for, mas um medo doentio. Se for um medo ou uma preocupação que está lhe prejudicando, começa hoje à noite, depois da nossa reunião, depois do lanche, depois do culto. Quando você for deitar para dormir, começa a orar, como os discípulos fizeram. Vou já ler um texto, que poderia ser a sua oração hoje à noite, a minha oração, o seu pedido. Pode embutir na sua conversa com Deus. Em Lucas 17:15, ou 17:5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. É outra maneira de dizer: diminua o meu medo. Eles estavam numa situação precária, onde medo estava presente, onde dúvidas estavam presentes. Os próprios discípulos, os apóstolos, a turminha top, vamos dizer assim, que andaram com Jesus, conversaram com ele, se alimentaram com ele, passeavam com ele, defendiam ele, eles viraram para Jesus e disseram: aumenta a minha fé. Então é válido este pedido, esta oração, esta petição, em aumentar a nossa fé, aumentar a nossa confiança, vai diminuir o nosso medo. Quero terminar lendo um texto. Um certo dia, Jesus se encontra em Marcos 9. Jesus estava com uma multidão, mais outra vez ensinando. E teve na multidão um homem que falou a Jesus, e ele disse: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogue-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Ele quis a ajuda de Jesus em relação a esse filho. O filho tinha uma doença, na certa, influenciada de uma certa forma por Satanás, os demônios, mas adiante nesse texto, vou ler para vocês verem isso. Ele então, trouxeram o menino. Quando o espírito viu Jesus, que estava no garoto, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, me acompanhe agora, porque aqui nós vamos ter uma conclusão.
Mas, diz o pai, mas se podes fazer algo possível, aquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Agora, esta frase é uma frase interessante. É a resposta do pai quando Jesus diz: tem de crer, tem de confiar no meu poder. E o pai diz: eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Esse pai é um ótimo exemplo de nós, de mim, de você. Como crentes, a gente crê, mas nem sempre tanto como devemos. Nós somos igualzinho esse pai. Se eu perguntar a qualquer um de vocês aqui no Zoom, um por um, abre o microfone. Você crê? A sua fé está baseada em Cristo? Vocês vão responder sim. Ao mesmo tempo, a gente vê como é limitado a nossa fé. Os discípulos pediram, estou sugerindo hoje à noite, quando for dormir, Deus, aumenta a minha fé. Porque somos igual a esse pai nesse sentido. Eu creio, mas me ajuda na minha desconfiança, na minha incredulidade. Vamos fazer isso? Pronto. Tem algumas perguntas? Carlos Wagner? Tem sim, tem duas. As duas vindo de Joãozinho. A primeira é: parece que o medo se intensifica à noite. Há alguma explicação para isso? Sim. Durante a noite, a gente se sente mais vulnerável. Várias razões. A gente não enxerga bem o que está acontecendo ao nosso redor, em primeiro lugar. Muitas vezes, quando a gente deita para dormir, acorda de madrugada, a gente acorda preocupado, às vezes, mais do que devemos estar. Deixa eu dar um exemplo aqui, eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Já aconteceu comigo muitas vezes, não tem como contar mais. De acordar 2, 3, 4 horas da madrugada, pensar numa dificuldade, num problema, e fica roendo aqui por dentro, esperando o sol nascer. Aí o sol nasce, os passarinhos começam a cantar, toma um cafezinho. Lá para 10, 11 horas da manhã, eu lembro daquela preocupação de 2 horas da madrugada. E parece tão besta, tão pequena. Isso acontece com nós. Então, há uma tendência durante a noite, porque é escuro, e quando a gente fecha os olhos, somos mais vulneráveis, né? Lembra do gato no telhado, ou ladrão, dependendo se você é o homem ou a mulher. Então, faz parte de ser humano. Não enxergamos bem, não sabemos bem o que está acontecendo ao nosso redor por causa da escuridão. Próxima pergunta. A segunda pergunta é: às vezes temos pesadelos quando dormimos, e quando isso é recorrente, às vezes temos medo de dormir. Isso já aconteceu recentemente com o Joãozinho e com a esposa dele. Existe alguma explicação para essa situação? Esse negócio de pesadelo e sonhos, não falta livros, não falta artigos, não falta opinião, não falta ideias. Geralmente, vou falar da minha situação. Geralmente, quando eu tenho um pesadelo, é porque eu comi uma pizza de pepperoni, umas 4 fatias. Aí, eu acordo durante a noite, pesadelo pesado mesmo. Às vezes, alimento influencia esse processo
da nossa mente descarregar os impulsos, microimpulsos que fica injetando como se fosse numa tela de um computador, fica inserindo imagens e conversas. São curtas, os que estudam essa área, é uma maneira do nosso cérebro relaxar e a gente sonha cada loucura. Agora, para responder especificamente, Joãozinho, eu não tenho, não é, vamos dizer assim, eu nunca ganhei para poder estudar essa área, não. Então, sou limitado nisso aí. Mas eu sei da qual você está falando, de pensar antes de dormir. Eita, será se vai ser outro pesadelo? Não sei nem o que dizer. Olha a dieta, se for pizza com pepperoni, o problema é isso aí. Pois é. Tem mais alguma, Carlos Wagner? Deixa eu ver. Parece que o Júlio colocou um aqui. Por que quando estamos sós o medo é maior? Ótima pergunta. Quando o marido viaja, é normal a esposa que fica só em casa ou fica com os filhos sentirem medo. É o caso aí hoje, né? Por exemplo, temos 2 exemplos aqui na sua frente, né? Porque o fato é que a família se torna mais vulnerável. O homem, pelo menos, gosta de transmitir a ideia que ele é o guerreiro, é o protetor da família. E o fato é, de uma certa forma, a presença de um homem traz uma certa segurança para o lar. Uma família sem homem, sem pai, é muito mais vulnerável do que uma família intacta, em que o pai, o homem, é ativo e protege a família. Proteção traz segurança. E quando o pai é um policial, melhor ainda, porque ele está armado, né? Então, quando a gente está só, aí é um medo sadio, não é baseado em mentira, mas nós somos mais vulneráveis quando estamos só. Não tem ninguém para nos defender, para nos proteger, então sente, sim, esse medo extra, vamos dizer assim. Ok, por enquanto, sem mais perguntas. Ótimo, que eu não tenho mais resposta para nada. Esgotei tudo aí. Pronto. Tem um comentário da Aline, né? Que nós tendemos a relaxar o corpo e a mente mais à noite, né? Então, os hormônios influenciam em todas as coisas. Eu não tinha nem pensado nisso, mas muitas pessoas, quando estão dormindo e acorda e quer levantar para correr, tem uma certa dificuldade. E nós que temos mais de 50 ou 60 anos, depois de uma noite de descanso, para chegar até a geladeira, para pegar o café, o leite, né, demora mais. Então, de fato, quando estamos deitados, relaxados, dormindo, para reagir de uma forma rápida, é mais difícil. Muito bem colocado, Aline.